O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, haviam alguns gregos, entre os quais tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e o ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu tenho costumado dizer para vocês, justamente para que nós entremos nessa dinâmica, né, nesse clima em que nós estamos vivendo da Quaresma, eu tenho dito que o quarto e o quinto domingo, que vai culminar na Semana Santa da Quaresma, é chamada o tempo da paixão. Tanto que se introduz com o Evangelho de São João. Vocês percebam que desde a semana passada, que foi a quarta semana, entrou o Evangelho de São João e ele vai agora até a Páscoa. Só que nesses dias a igreja quer nos introduzir nesse momento de sofrimento de Jesus e ao mesmo tempo o porquê que ele foi levado à morte. Então nós vimos desde terça-feira, começou ali com o Evangelho de São João, com aquela cura daquele paralítico, aquele homem da piscina de Betesda. E ali os judeus começaram a perseguição e depois eles tomaram a decisão de matá-lo, porque eles diziam o quê? Que esse homem, primeiro cura um homem no dia de sábado, que na cabeça deles não podia. E depois acaba dizendo que ele é o Filho de Deus. Filho de Deus já é uma blasfêmia na concepção dos judeus. Quem é ele? O filho de José e de Maria. Agora está dizendo que ele é o Filho de Deus. E dizer que é o Filho de Deus significa que ele é Deus. E aí eles tomaram a decisão de matá-lo. Mas a coisa ainda estava meio assim, porque
havia também, por parte do povo, um acolhimento de Jesus. E ali nós estamos vendo, né, o discurso, a discussão. E eles vão, e eles dizem isso, e eles dizem aquilo em relação a Jesus, e Jesus está dizendo que ele é o Filho de Deus, sim. E agora, nesse quinto domingo, Jesus se depara com essa situação. Os gregos já começaram a ouvir falar dele também, e os gregos estão curiosos para saber quem é ele. E agora Jesus, ele diz assim: minha hora chegou. Ou seja, se a questão estava envolvida somente ali entre os judeus, agora até os gregos já estão sabendo. Então Jesus diz: a minha hora chegou. Então chegou a hora de eu morrer. E agora o que é que eu faço? Então aquele Jesus que estava lá na Galileia, né? O capítulo 9, 51 de São Lucas, que ele olha para Jerusalém e toma a decisão. Ele diz: agora eu vou para Jerusalém para morrer, para dar minha vida pela salvação de todos. Estou indo para inaugurar a nova aliança que vai se dar com o derramamento do meu sangue na cruz, para que todos sejam salvos, como está falando no livro de Jeremias. E ele vai e diz: agora eu vou. Quando chegou o momento de Jesus, agora a humanidade dele entra, né? O medo. E agora? Eu vou? Porque é muito fácil, quando as coisas não acontecem, ou está para acontecer, ou quando não acontece, nós ficamos daqui dizendo: nossa, eu vou fazer isso, eu vou viver aquilo, eu vou morrer por Cristo. Você vê que Pedro, né? Eu não vou permitir que ninguém faça nada contigo. E quando chegou na hora, a humanidade de Pedro veio à tona, não foi? E negou 3 vezes. Ontem, no dia de São José, se não fosse a solenidade de São José, a leitura do Evangelho seria aquela que Jesus toma a decisão de ir para a festa das tendas. E aí os discípulos começam a dizer, as pessoas também: ele está querendo ir morrer? Ele não sabe que o pessoal está perseguindo ele? Aí tem uns que dizem assim: eu vou com ele também, eu vou morrer com ele também. Mas quando a corda aperta, aí a pessoa começa a tremer. E aqui nós vemos Jesus como que tremendo, né? Só que Jesus agora passa a fazer os questionamentos. Olha, se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar frutos. Olha, se eu não morrer, eu não vou ressuscitar. Se eu não morrer, eu não vou salvar a humanidade, o mundo. Se eu não morrer, não haverá reconciliação. E agora, o que é que eu faço? Aí ele diz: mas foi para isso que eu vim. Eu vim para isso. E agora eu vou correr? Aí ele grita, né? E olha para o pai e diz: então, pai, eu tomo uma decisão, eu sei, eu estou tremendo, mas glorifica o teu filho. Aí ouve-se a voz do céu: eu já te glorifiquei e vou te glorificar de novo. A glorificação que se deu lá no dia do batismo, agora Deus está dizendo: eu vou te glorificar. O Pai está dizendo, né? Eu vou te glorificar. E onde é que vai acontecer essa glorificação? É na cruz. Tanto que o finalzinho do Evangelho termina dizendo isso, né? João confirmando que Jesus estava indicando a sua morte, né? Agora o julgamento deste mundo.
Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. Quem é o chefe desse mundo? Satanás. Vai perder todo o poder dele. E eu, quando for elevado da terra, quando a cruz for elevada, e ele se colocar naquela situação de intercessor, entre o céu e a terra, ele fica ali no meio e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Todos os que estarão afastados se voltarão para mim. Aí João termina dizendo assim: Jesus falava para indicar de que morte ele iria morrer. Então fica bem claro que Jesus estava sabendo de tudo que iria acontecer com ele. Uma coisa é eu ser levado para uma situação sem saber, e quando chegar lá, eu estar dentro daquela situação e não ter mais jeito. Outra coisa é eu estar sabendo. A decisão, ela fica mais difícil. Olha, se você passar por ali, vão te matar. E eu me desvio e digo: não vou para lá. Não, mas se eles te matarem, você vai salvar muita gente. Ah, é. Você vai? Não sei. Porque nós temos a tendência a preservar a nossa própria vida. Isso é natural, preservar a própria vida. Mas dar a vida por outros, por muitos. Então não foi fácil para ele. Ele ter que saber. Imagine ele passando pelo julgamento. Vejam que esses dias são os dias que nós temos que olhar para Jesus e vermos todo o drama que ele passou, toda a situação que o levou à crucificação, para que nós também possamos tomar a nossa decisão. E aí, vamos segui-lo ou não? Vamos atrás dele ou não? E aqui está o detalhe, né? Nós criamos uma mentalidade que seguir Jesus significa vida boa. Salmo 90, como eu sempre brinco: vai cair 1000 à direita e 1000 à esquerda, não vai acontecer nada comigo porque eu estou seguindo Jesus. Até essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, uma vez que eu sigo Jesus e sou fiel a Ele, o vírus não vai me pegar, porque eu estou com Ele. Só vai pegar o vírus quem não está com Ele. E nós estamos vendo que não é bem assim não. Então, seguir Jesus é passo a passo, passar por tudo que ele viveu, passar pela condenação, passar pela queda, quando ele carrega a cruz, é passar pela crucificação e a morte, e aí sim depois a ressurreição. E esse é o drama em que nós precisamos refletir e fazer como Jesus está refletindo agora. Se ele não morre, não nos salva. Se nós não passamos pela vivência da paixão, nós também poderemos não nos salvar. E aí ele reflete, né? Como é que você está apegado a essa vida? Porque ele diz aqui, né? Quem se apega a esta vida vai perdê-la. Vai perder a vida eterna. Mas quem faz pouco caso dessa vida, vai ter a vida eterna. Então veja, a nossa espiritualidade, ela tem que passar por essa situação, por essa ascese, desapego dessa vida. Nós queremos essa vida,
Porque a outra vida, que é a vida eterna com Deus, é uma coisa que, para nós, pode ser que exista ou não, mas essa vida para nós sabemos, nós estamos nessa vida, nós estamos neste mundo, nós tocamos neste mundo, nós experimentamos esse mundo. Esse mundo tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Nesse mundo, os casais têm os seus filhos, os padres têm os seus fiéis. Nesse mundo nós temos a segurança de um emprego. Nesse mundo tem alimento, embora não esteja assim já não seja uma coisa tão assim que a gente possa dizer, mas temos o alimento. Nesse mundo nós temos as coisas. Esse mundo me faz ficar em pé e ter vida. E Jesus está dizendo, é preciso desapegar desta vida para ganhar a eterna, porque essa é passageira. Então, na medida que eu rezo, na medida que eu faço as minhas penitências, na medida que eu faço minhas adorações a Deus, na medida que eu medito as verdades eternas, não as verdades passageiras, mas as eternas. A verdade eterna é: Deus está no céu, Ele vive lá, Ele nos quer junto dEle, no dia que Ele nos chamar. As verdades eternas de que esse mundo é passageiro, então de lá que é mais importante. Era assim que os santos viviam. E na medida que nós vamos fazendo essa meditação, nós vamos nos desapegando dessa vida. E aí, meus irmãos, se torna mais fácil. Quando nós passarmos pela perseguição, que poderá nos levar à morte, aí nós vamos ter mais força de não se apegar. E aí, se nós entramos numa situação, vamos dizer assim, de perseguição à igreja, porque Jesus fala bem isso, ele deixa isso bem claro. Perseguição a ele é perseguição à igreja. E se a perseguição é a igreja somos quem? Somos nós. No mundo onde as nações se reúnem para perseguir essa igreja, nós temos que meditar e pedir força a Deus, porque na hora que a perseguição vier, nós possamos estar tão impregnados da vida eterna, da vida com Deus, que nós faremos pouco caso dessa vida. Claro, precisaremos contar com a graça de Deus para dar essa resposta. Mas foi assim que os nossos irmãos lá no início da igreja, começando pelos apóstolos e por todos os outros que vieram, eles no momento eles deram a resposta. Eles fizeram pouco caso dessa vida. Vamos olhar lá no Antigo Testamento, aquela mãe com aqueles 7 filhos. Foi isso, ela fez pouco caso dessa vida. Ela dizia para os filhos: meus filhos, não esquenta não, usando as minhas palavras, né? Não esquenta não, meus filhos. Fica despreocupado. Não ceda, não vai adorar a Antíoco, não. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a Ele que nós devemos adorar. Fica tranquilo, meu filho. Eles vão tirar a vida de vocês agora. Olha, levando os filhos a fazer pouco caso dessa vida. Daqui a pouco, meus filhos, vocês estarão diante de Deus. Vocês irão ressuscitar. Daqui a pouco, meus filhos, eu também estarei com vocês lá. Fez pouco caso da vida. E ali deu. Agora veja, uma mãe apegada aos seus filhos, os filhos apegados aos seus pais, eu apegado às pessoas, as pessoas apegadas a mim, eu apegado às minhas coisas, aos meus terrenos, às minhas casas.
Chega num momento desse, a pessoa fica tão apegada que não quer perder, que ela nega a Deus. Ter como se não tivesse. Não é isso que São Paulo fala na carta aos Coríntios? Os que estão casados como se não estivessem. Os que estão nesse mundo como se não estivesse nele. Então Jesus, ele tem esses dois momentos, né? O primeiro momento está aqui, né? Eu vou ou eu não vou? Eu vim para essa vida, minha alma está atormentada, o que é que eu faço? E a outra foi lá no Monte das Oliveiras, quando ele suou sangue, que Lucas deixa isso bem destacado, né? E a hora estava chegando mesmo, né? Faltava poucos minutos praticamente para que ele fosse preso, né? Afasta de mim este cálice, meu Deus. Afasta de mim este cálice. Não, mas se é isso que tem que acontecer, então que a tua vontade seja feita. E realmente a vontade se realizou. Ele foi preso. Vocês estão entendendo? Espero que vocês entendam, porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos de decisão. E nós precisamos nos decidir. Claro, agora é fácil decidir. Não, eu estou com Jesus. Estou para o que der e vier. Mas peçamos a graça que, se realmente nós, essa geração nossa aqui, essa geração nossa, for realmente essa geração que vai passar por essa peregrinação dessa via cruz, de ter que decidir dar a vida e saber que, se eu nego Jesus, eles não vão me prender e não vão me perseguir e nem vão me matar. Ou a outra decisão é: eu vou decidir por Cristo e vou passar eu vou ter que morrer como trigo para ressuscitar depois. E por isso que Deus me dê força para que isso aconteça. Não, que se isso vier a acontecer, que eu não negue. Mas que na hora a humanidade ela grita. Não é fácil. Não fiquem pensando que é fácil, não. Precisamos contar muito com a graça de Deus, se for a nossa geração. Bem, a minha geração ela já está acabando, né? Praticamente. 55 anos, 60, né? Quanto tempo vai dar? As nações estão se organizando e só não vê quem não quer. Tem pessoas que estão dizendo que tudo isso vai acontecer, embora Jesus tenha dito que ninguém sabe nem o dia nem a hora que os fins dos tempos irão acontecer, mas já tem gente que diz que em 2030, mais ou menos, as coisas já vão estar bem encaminhadas, né? Ali o anticristo, ou aquele que vai se erguer para aquela tal religião única e um governo único, já se fala, 2030, bem 2030, daqui para lá, eu não vou estar mais nesse mundo, não. 2030? Não, até que está bem próximo, né? Eu estou calculando que está bem distante, né? Mas está bem próximo. Vamos supor que seja isso. Como será? Olha essa questão, agora eu vou, só para terminar, essa questão delicada que nós estamos vivendo hoje, as autoridades civis dizendo: fecha a igreja. E os bispos vão lá e dizem: então fecha. Vocês pensam que é fácil tomar essa decisão? Eu acho que tem pessoas que estão pensando que os nossos bispos estão assim, é uma coisa bem fácil, fecha. Olha, não é fácil.
Não é uma decisão muito fácil, não. É uma situação muito delicada. Acho que a igreja está assim, nesse momento que Jesus agora está dizendo assim, e agora? Eu vou ou não vou? O que é que eu faço? É uma transição, mas vai ter um momento que a igreja ela vai ter que se posicionar mesmo diante das autoridades civis. Ela vai ter que se posicionar. Ou vai se posicionar dizendo, nós fazemos tudo o que vocês quiserem, ou a própria igreja vai ter que dizer, de agora em diante, acabou. Essa brincadeira nós não estamos mais aguentando. Nós não vamos deixar de celebrar a missa, não. Dê o que der. Vai chegar o momento, mas por enquanto, a igreja está sendo prudente. A igreja sofre, a hierarquia da igreja sofre, os fiéis também sofrem, mas está nessa fase. Mas tem um momento que vai ter que se posicionar, não sei quando, mas que vai. E aí nós vamos ver, né? Aqui eu estou falando da hierarquia da igreja, estou falando dos bispos, estou falando dos sacerdotes que cooperam com os bispos. Aí, nesse tempo, nesse momento de decisão, aí vai se ver realmente quem está com nosso Senhor e quem não está. Quem vai celebrar nas catacumbas e quem é que não vai celebrar. Quem vai ser levado para ser preso e aqueles que vão dedurar os que estão sendo fiéis. Já acontece isso, né? Um padre estava me dizendo que ia ter o enterro de um sacerdote. Então lá na igreja, né? O caixão chegou, aí ia ter ali a missa de corpo presente. Um fiel daquela paróquia, que provavelmente foi um fiel daquele padre, tirou uma foto e mandou para o desembargador, dizendo que estava tendo aglomeração naquela igreja. Quer dizer, detonando o pároco, o bispo que ia celebrar a missa com presente, a igreja local, no caso, entregando, porque na cabeça dele está dizendo o quê? Essa pessoa está preservando os outros de não pegar o vírus. Aí está vendo? A intenção na cabeça dele é boa, mas ao mesmo tempo ele está gerando um problema maior. Entregando o pároco e o bispo. Está vendo que não é fácil? Mas vai chegar o momento. Então tá ok. Já falei demais. Olhemos para o Cristo, na sua humanidade, que Ele está dizendo, respirando fundo e dizendo, está chegando a minha hora, eu vou, eu não vou. Não, eu tenho que ir. E vai chegar o momento que nós vamos ter que dizer assim, e aí, eu nego ou não nego? E aí vai chegar um momento que a igreja vai dizer assim, acabou, chega de tanta obediência, não dá mais para obedecer. E aí, meus irmãos, a igreja vai ficar dividida, viu? Porque um grupo vai dizer, nós não obedecemos mais e vamos seguir, e um outro vai chegar e vai dizer, nós temos que fazer o que estão pedindo. E aí vai ser irmão entregando irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima.